Meus queridos e diletos irmãos e amigos que nos seguem aqui no canal do Gênesis ao Apocalipse. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Estamos estudando o capítulo 18 de 1 Samuel. E no nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre as tentativas de Saul em matar Davi. Saul tentou matar Davi por 2 vezes, quando o mesmo estava possuído pela crise psicológica, segurando a sua lança. E por 2 vezes Davi se escapou. E as suas tentativas não foram suficiente para conseguir o seu mau intento. E agora ele usa de certas artimanhas, certas sutilezas envolvendo as suas 2 filhas, Merabe e Mical. Merabe era a filha mais velha. E Davi tinha o direito de casar com ela pelo trato feito quando venceu o gigante Golias, e Saul não cumpriu sua palavra. Ele oferece Merabe pela vitória sobre os filisteus. Destemido, valente, guerreando as guerras do Senhor e destruindo os inimigos do rei. Era a proposta de Saul. Mas nós sabemos que o intento maligno de Saul era buscar ocasião para matá-lo, para dar fim à vida de um guerreiro chamado por Deus, de um homem que tinha negócio com Deus. E aqui veremos que ele faz uma proposta para Davi matar e trazer 100 prepúcios de filisteus. E Davi percebe a manipulação diabólica de Saul e traz 200 prepúcios de filisteus. São esses assuntos que nós iremos tratar a partir do capítulo 18 de 1 Samuel, versículos 17 ao 30. Observe atentamente no texto como Saul, ele repetidamente envia Davi em batalhas. Constantemente, Davi está em conflitos contra os inimigos de Saul. Isso mostra o quanto Saul, pelo fato de prometer a Jonatas que não mataria a Davi, ele procurava por outros métodos, outras artimanhas, causar a morte de Davi. E por isso, na tentativa de vê-lo morto, enviava Davi em diversas batalhas. Agora, Deus era com Davi. Davi agia com prudência. Era melhor do que os próprios oficiais de Saul. Por isso não adianta alguém querer destruir um homem que Deus vocacionou, que Deus chamou, que Deus concedeu o ministério no coração dele. O ministério não é uma profissão. Ministério profissional são esses por aí afora, enriquecendo a pastores, cantores, missionários, entre aspas, popstar evangélico de todos os segmentos religiosos que transformaram a Igreja de Deus numa barganha para fazer milhões
Isso sim, são profissionalismo do sacerdócio. Mas o homem que Deus vocaciona no coração como um pastor, um ganhador de almas, um mensageiro do Senhor aqui na terra, o diabo jamais conseguirá tirar essa vocação do seu coração. E não é um cargo pastoral dentro de uma igreja qualquer que define que você é um escolhido de Deus, um vocacionado por Deus. Não é isso. A vocação tem um sentido muito mais profundo. E era exatamente esta vocação soberana ao reinado de Israel que Deus manteve Davi sempre em vitória, em vitória. Vamos então ao versículo de número 17, do capítulo 18, observando o que a palavra do Senhor diz. Como Saul não queria sujar as mãos diretamente, ele promoveu astúcias envolvendo Merabe, a sua filha, prometendo a Davi, caso Davi saísse vitorioso e trouxesse para Saul um relatório de vitórias nas batalhas do Senhor. O versículo de número 17 diz: Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me como bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Então, observe que a filha mais velha é prometida a Davi. E com bravura, com determinação, com coragem, Davi, ele cumpre todo o acordo, sendo um homem hábil, conforme vimos e estamos vendo nas guerras. Então Davi tinha por direito legal casar com Merabe. Entendido? Interessante que Davi, ele se manteve humilde, ao contrário de Saul. Saul, com a sua popularidade lá em cima, ele se tornou um cara orgulhoso, prepotente, rancoroso, enquanto Davi permaneceu humilde. A popularidade de Davi fez com que todo Israel reconhecesse que Deus estava naquele negócio, que precisava de ajustes no trono de Israel. E todo Israel viu em Davi o favorito. Mas Davi permaneceu humilde. Quem sou eu para ser genro do rei? Um pobre que nem eu, etc. E as pessoas viam em Davi essa humildade, essa simplicidade, e Davi não usou essa popularidade que ele tinha para benefícios próprios. Olha que lição importante. Agora, o que ocorre? Ocorre o seguinte: quando Davi estava preparado para receber Merabe como a sua esposa, Saul faz algo inesperadamente e um papel de ímpio. Não cumpre com o seu dever e dá a mulher para outro cidadão.
um tal de Adriel. Versículo de número 19 diz: Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolalita. Olha a atitude diabólica, satânica de Saul, com mais uma tentativa maléfica para causar a morte justa de Davi, uma morte legal. Por quê? Porque ele tenta despertar a Davi insultando. O cara tem a sua mulher dada a outro homem. Então, na mente de Saul, Davi iria reagir de uma certa forma, insultando ao rei. Agora, perante a lei, um rei era um representante de Deus na cultura daquela época. Insultar um rei era pena de morte. E isso Saul faz de uma forma maligna, para que Davi caísse nessa armadilha. Ele vai me insultar, ele vai pecar contra o rei, e o rei vai encontrar respaldo legal para executar a pena de morte nele. Mas o que Saul não esperava era que Davi, ele era humilde de coração. O salmista de Israel tinha o Espírito de Deus em sua vida. Por isso, o versículo 19. Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. E mais uma vez, a tentativa de Saul falha. Mas Saul não para por aí. De repente, ele sabe que Mical, a filha mais nova, também está apaixonada por Davi. Como ele buscava todas as ocasiões para matar Davi, ele então partiu por mais uma artimanha. Se aproveitou da filha apaixonada e, através desse relacionamento, ele poderia chegar perto da morte do salmista de Israel. A Bíblia diz assim: Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou. Ele buscava ocasião. Ele então maquinou em seu travesseiro. Agora eu tenho mais uma tentativa para dar fim nesse camarada. Eu a darei a ele, para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, quando ele soube, ele então faz uma proposta para Davi. Falhou com a filha mais velha e agora coloca no jogo, na trama, Mical, a filha mais nova. E ele diz o seguinte: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Olha isso. E Davi, modestamente, permanece humilde.
Quando ele viu que Davi não hesitou, não lhe insultou, quando ele percebeu que Davi foi prudente e não pecou contra o rei, quando ele viu seus planos caírem por terra, ele usa agora os sentimentos de uma jovem, da filha mais nova, para por esse meio levar Davi à morte pelas mãos dos filisteus, conforme estamos tratando. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o genro do rei. E Davi, então, mas eu, o genro do rei? Olha a fama que Davi tinha, o prestígio que ele tinha. Mas ele não usava isso, gente. Ele, quem sou eu? Um cão morto, de família pobre? Quem sou eu para ser genro do rei? Aí a Bíblia diz assim: quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é coisa fácil? Não é fácil, não. Sou um homem pobre, não tenho recursos, não tenho como pagar um dote. Porque naquela época, os noivos pagavam o dote à noiva para casar-se com ela. Caso o cara morresse, ela não ficava desamparada. Ela tinha recursos de vida para se manter. E Davi não tinha essas coisas. E Davi, então, quem sou eu? Sou pobre, cara. Você acha que é fácil casar com a filha do rei aí, ó? Cara que nada em cima do ouro? E levaram essas informações para Saul. E Saul, então, arquiteta, planeja esse plano para, através das mãos dos filisteus, Davi morrer. Como a Bíblia é bem clara, ela diz que Mical gostava de Davi, amava Davi. Quando os conselheiros de Saul lhes contaram o que Davi tinha dito, Saul então ordenou que dissessem a Davi: olha, ele não tem dote para pagar, mas eu não quero dinheiro. Nós já temos dinheiro e ouro até demais. O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Está bem claro. Como é triste quando as pessoas perdem o temor de Deus, a direção de Deus, as expectativas de Deus para seu governo, para sua vida, para seu ministério. As pessoas ficam completamente desorientadas, enciumadas quando o outro começa a ascender na sua própria comunidade, na sua própria igreja, no próprio ministério. Quando aparece alguém fluente e começa cada vez mais se tornar influente, ele, ao invés de orar e agradecer a Deus por ter em seu ministério um vaso, pelo contrário, ele procura destruir, tirar de cena, puxar o tapete, prejudicá-lo, na ânsia de manter-se no poder, na fama, no orgulho, na prepotência. E o Espírito de Deus bem longe desse tipo de atitude. Só que tem uma coisa que Saul não esperava. A armadilha que ele usou
para matar Davi, termina sendo favorável a Davi. Observe que Jonatas tornou-se amigo de Davi a despeito de qualquer coisa. Agora, Mical, a irmã de Jonatas, torna-se esposa, ama Davi. Então, dentro dos próprios familiares de Saul, ele termina avacalhando, regredindo, pois os próprios filhos estão favoráveis a Davi. Conforme você conhece a história de Davi e Jonatas, o príncipe, e agora a filha mais nova, Deus mostra a Israel que Davi é o pretendente para o trono e Saul, mais uma vez, é decepcionado. A única alternativa que lhes resta é tornar-se inimigo declarado de Davi, buscando matar a qualquer custo com as suas próprias mãos, pois as suas artimanhas, seus planos não funcionaram. O versículo de número 27, Davi então parte para a guerra, para mais um conflito. E agora com muita vontade de vencer mesmo. Agora eu estou indo buscar o meu casamento na batalha. Qual é o homem que não vence qualquer batalha quando uma mulher, uma linda mulher, está em seu caminho, prometida? Ele lutava cada vez mais com bravura, porque sabia que no final dessa batalha a recompensa era de uma importância muito grande. E a Bíblia diz: Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhes deu em casamento sua filha Mical. Deus sabe como trabalhar. Pensa você agora, diante da população, diante de Israel como um todo. Davi é genro de Saul. Davi é o substituto. Davi está mais próximo do trono. E isso que deveria ser um plano bem elaborado para Saul com resultados positivos, terminou sendo o seu maior pesadelo. Terminou sendo o seu maior pesadelo. Porque agora Davi, conforme falamos, não só desfrutava de uma amizade espiritual profunda com Jonatas, o príncipe do governo, mas também como genro. Não brinque com homens que Deus o marcou com seu espírito para uma missão na terra. Não tente destruir o homem que Deus o vocacionou. Preste atenção nisso. Seja de que área for, na questão religiosa, mas também na questão política, pois Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus está no comando deste universo. Nenhum governo que chegue à presidência chegou ali por acaso, mas tudo tem um propósito de Deus. Muitos usurpam o poder com falsidade, falcatrua, termina chegando num posto que ninguém o colocou.
E nem Deus o permitiu, nem Deus colocou. Se ele chegou ali, Deus não o reconhece como tal. São coisas que nós só vamos entender na marcha dos acontecimentos. E agora, como matar o meu genro? Agora ele tem a seu favor Jonatas e agora a filha. E lembre, Merabe pertencia a Davi. E como eu disse, na tentativa de irritá-lo, e através dessa irritação, Davi causar qualquer dano ao rei, legalmente poderia ser infligido numa pena de morte. Mas Davi manteve-se humilde e os planos caíram por terra. Agora, ele nada mais poderia buscar a seu favor do que tornar-se inimigo de Davi pelo resto da sua vida. Não tinha mais outra alternativa a não ser matar mesmo, claramente, publicamente. E como nós conhecemos a história, Deus livrou Davi de todas as tentativas. O versículo de número 29, a palavra do Senhor diz assim: temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Que tristeza! Como é triste quando o Espírito de Deus não está numa pessoa. A gente vê nos dias atuais tantos falsos profetas se levantando, tantas perguntas e respostas, tantas especulações a respeito das profecias futuras, da escatologia, tantas perguntas e falácias, narrativas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e o povo demonstra estar no emaranhado, sem respostas, tanto o povo cristão como o povo secular de um modo geral. Por que tamanha confusão, especulações, etc.? Justamente porque menosprezam a Bíblia e não têm o Espírito dentro de si que leva à comunhão com Deus. A Bíblia é um livro divino, mas para você ler, compreender e gozar desta veracidade, desta comunhão, desta verdade sublime, necessário se faz que o Espírito, o verdadeiro autor da Bíblia, esteja em conexão com seu leitor. Caso contrário, você lê a Bíblia como lê um jornal qualquer. E aí você acha motivos para desprezá-la, criticá-la, colocar abaixo de qualquer outra coisa. Aí você leva Ellen White em uma posição muito mais superior às escrituras sagradas. Tudo isso por quê? Porque falta o Espírito, o verdadeiro autor e professor que te inspira, que te enche de gozo ao ler a palavra do Senhor, a verdade de Deus e sobre Deus, sobre o universo e sobre o mundo e os homens. É a palavra de Deus. E Saul estava totalmente desviado dessas verdades. Por isso, o versículo 30 diz o seguinte: os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul.
E assim tornou-se ainda mais famoso. Então, essa terceira tentativa, por meio de casamentos, matar Davi, Saul sai totalmente fracassado. Davi sai mais forte, humilde, famoso, não usa sua fama para benefício próprio, como Saul usava, e assim, até mesmo entre os oficiais de Saul, Davi se destacava como um guerreiro habilidoso, prudente, que vencia as batalhas e ganhava e conduzia os seus próprios liderados, 1000 soldados, em vitórias, e nenhum deles se perdiam em batalha. Davi garantia a vida, a sustentabilidade para os seus soldados, seus familiares, para si mesmo. Por quê? Porque Deus era com Davi. E este é o segredo da vitória de todos os homens fiéis em todos os tempos. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, e que nós possamos estarmos ligados à videira, ligado a Jesus Cristo, o nosso Deus em carne, como nós conhecemos a sua história. Jesus significa a minha vitória, a minha salvação, a minha felicidade eterna. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando a quarta tentativa de Saul para matar Davi. Deus lhe abençoe, um forte abraço e até a próxima. A palavra é maravilhosa.